Neste episódio, o pastor Jackson Capelletti expõe Efésios 4, versículos 1 a 16. Somos chamados a andar de modo digno, preservar a unidade do Espírito e crescer à estatura de Cristo. Una-se a nós nessa exposição. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, estamos começando o capítulo 4, para aqueles que já vieram nas outras semanas. Esse capítulo 4 dá início à segunda parte dessa carta. Até o capítulo 3, capítulo 1, 2 e 3, Paulo estava doutrinando a igreja de Éfeso. Doutrinando é ensinando. Agora ele começa a mostrar, a partir daquilo que ele ensinou, como a igreja de Éfeso deve viver. A palavra-chave dos capítulos 1, 2 e 3, nós vimos que é riquezas. Desde o capítulo 1, o apóstolo Paulo fala sobre riquezas, aquilo que nós temos em Deus, aquilo que Deus nos deu. E ele termina esse ensino, essa doutrina, fazendo uma oração magnífica que nós expomos na semana passada, pedindo para que a igreja viva, experimente essas riquezas. Agora ele começa o capítulo 4 e vai o 4, o 5 e o 6 até o final da carta, e a palavra-chave nesses 3 capítulos é andar. Vocês vão ver que em cada uma das partes nós vamos falar sobre andar, sobre como andar. E podemos começar, irmãos, com o primeiro texto lá do versículo 1, que diz assim, rogo-vos. Esse rogo-vos, irmãos, ele não está ali do nada. Rogo-vos tem um significado especial. O rogo-vos, ele não é só uma solicitação. Essa palavra rogo, ela significa uma súplica. É como se o apóstolo Paulo estivesse gritando em alta voz, suplicando a igreja. É como se fosse uma ordem. Eu estou ordenando, eu não estou pedindo. Essa é a diferença entre o rogo e o peço. Vocês vão encontrar em outros lugares o apóstolo Paulo escrevendo peço-vos, mas aqui ele colocou rogo-vos. É mais do que pedir, é exigir. E aí tem uma vírgula, rogo-vos. Pedir é um dever, por isso que o título dessa exposição de hoje é Os Deveres do Cristão. E aí eu coloquei lá 2 pontos, unidade, que é o tema que nós vamos estudar hoje, desse versículo 1 ao 16.
E vocês já vão entender por que eu coloquei 2 pontos, unidade. Mas antes eu preciso que vocês entendam, e eu não vou avançar enquanto eu não entender que vocês entenderam isso, que aqui não é um pedido. Tudo que nós vamos ver daqui para frente não é uma sugestão para nós cristãos. É um dever, é uma ordenança. Então nós, ao meditarmos em cada uma dessas ordenanças, nós precisamos, através do Espírito Santo, fazer uma avaliação na nossa consciência e ver se nós estamos ou não de acordo com essa ordenança. E aí ele coloca a vírgula e ele põe pois. Pois é um pronome de ligação aqui que está ligando com algo. O que é esse pois? Esse pois é a ponte entre o que ele vai dizer daqui para frente e o que ele disse nos 3 capítulos anteriores. Então ele está dizendo assim, eu estou fazendo uma exigência para vocês. Mas por que eu estou fazendo essa exigência? Pois, ou portanto, eu já ensinei vocês. Vocês já aprenderam que vocês são ricos em Deus. Vocês já aprenderam que Deus já abençoou vocês. Pois agora vocês vão viver assim. Então é isso que funciona esse rógovo, pois. O apóstolo Paulo, ele é sempre, em todas as cartas dele, muito claro nisso. Primeiro ele ensina, depois ele cobra. E assim é a vida. A gente não pode cobrar nada de alguém que a gente não ensinou antes. E o apóstolo Paulo faz isso precisamente. E essa carta, irmãos, ela é muito equilibrada. E antes de nós avançar no tema de hoje, eu vou mostrar para os irmãos o que nós vamos ver nas próximas semanas. Como eu disse, do capítulo 1 até o capítulo 3, nós aprendemos sobre as riquezas. No capítulo 1, nós aprendemos que nós somos chamados pela graça para pertencer ao corpo de Cristo. Basicamente, esse é o tema do capítulo 1, que termina também com uma oração. Nessa parte do dever, é esse primeiro tema, que vai do versículo 1 do capítulo 4 até o versículo 16, que é, nós somos chamados para andar de modo digno do nosso chamado, que significa a unidade do corpo. Então, primeiro, lá no capítulo 1, o apóstolo Paulo ensinou que nós somos chamados para pertencer a um corpo, e agora ele está dizendo, agora que vocês sabem que vocês pertencem a um corpo, vocês devem andar de modo digno a isso. Depois, lá no capítulo 2, do versículo 1 ao 10, ele falou sobre que nós somos ressuscitados dentre os mortos. Lembra que ele falou, vocês estavam mortos, e Deus amou vocês estando vocês ainda mortos. No capítulo 4, do versículo 17 em diante, nós vamos ver que Paulo diz que agora é nosso dever andar em pureza, e ao explicar que é nosso dever andar em pureza, ele faz uma analogia que a gente deve deixar a velha vida, deixar para trás a mortalha. Então ele está comparando com o que ele ensinou lá na frente. Depois, no capítulo 2, ele ensina que nós somos reconciliados. Lembra que ele falou, olha, vocês não eram um povo, vocês eram um povo sem esperança e agora vocês foram reconciliados com Deus. No capítulo 5, ele vai ensinar que nós devemos, uma vez que estamos reconciliados, andar em harmonia. E no capítulo 3, ele diz que a igreja mostra a vitória de Cristo sobre Satanás. Lembra que nós vimos na segunda passada que Deus, através da igreja, mostra para as hostes celestiais, tanto do bem quanto da maldade, o amor de Deus, a soberania de Deus, a vitória de Cristo sobre Satanás. E ele fecha no capítulo 6, falando sobre o escudo e que a gente deve andar em vitória. Então, cada tema que nós vimos até agora que ele ensinou está ligado com cada tema que nós vamos ver do dever. E por isso, até o final agora, nós vamos deveres do cristão, 2 pontos, e aí o tema de hoje é unidade. É, isso aí. Vamos lá, irmãos. Rogo-vos, pois, como eu já expliquei, é a ligação com o que ele já ensinou, eu, o preso do Senhor, e aí vem a primeira ordenança, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. O que é andar de forma digna? O Paulo não está aqui ontem, mas ele pregou no culto dos jovens ontem, aquele jovem, ele usou exatamente essa analogia aqui.
No original, essa palavra digno é uma palavra usada para uma balança, pesos e medidas. E quando a gente usa a palavra digno, significa que a balança está equilibrada. Então, ande de forma que a balança está equilibrada. Só que andar de forma digna não é eu olhar para o meu irmão e dizer eu sou melhor que ele. Eu sou digno. Não é eu olhar para a igreja e dizer, ih, aquele bando de pecador hipócrita na igreja, eu sou melhor. Não. É como Paulo explicou ontem, quando a gente vai para a balança, o outro lado da balança é Deus. Então, viver de forma digna é viver de maneira que eu viva como Deus. E é impossível. Não tem como compensar o peso de Deus e o nosso peso. Viu que o Paulo falou ontem que a balança fica desequilibrada. E aí o que a gente precisa para equilibrar essa balança? Que Deus venha para o nosso lado também, Jesus. Por isso que Jesus Cristo é aquele que compensa essa diferença. Eu expliquei aqui já algumas semanas atrás que o tamanho da nossa ofensa, ele é medido pelo tamanho de quem nós ofendemos. Então assim, se eu ofender o meu vizinho, essa minha ofensa tem um tamanho. Se eu ofender uma autoridade da minha cidade, essa ofensa tem um peso maior. Se eu ofender uma autoridade do meu país, essa ofensa tem um peso maior. Quanto mais importante é a pessoa, maior é a ofensa, ou o impacto da ofensa. Vocês concordam com isso? Uma coisa é você ofender o seu amigo, outra coisa é você ofender a sua mãe. Eu tenho certeza que vocês entendem que a diferença é brutal. Agora você imagine ofender o Senhor que criou todas as coisas. Imagine o tamanho e o peso da ofensa que é ofender a Deus. E agora você pensa, se o tamanho dessa ofensa é incalculável, porque o tamanho de Deus e a importância de Deus é incalculável, como é que eu faço para equilibrar essa balança? Eu só consigo equilibrar essa balança se eu colocar outro que também é infinito e outro que também tem o tamanho incalculável do outro lado da balança. E por isso, Cristo se tornou carne e habitou entre nós, para equilibrar essa balança. E aí quando eu olho agora para essa balança, eu posso dizer, eu vivo uma vida digna porque Cristo equilibra o que falta em mim. A minha ofensa a Deus agora foi equilibrada por Cristo. E por isso o apóstolo Paulo diz, da vocação com que fostes chamados. Aqui o apóstolo Paulo ainda não está falando sobre o nosso chamado particular. Ele está falando aqui no singular, da vocação. E um pouquinho mais para baixo, vocês vão ver lá que ele vai dizer assim, uma só esperança da vossa vocação. Então aqui ele não está falando a minha vocação individual, a sua vocação individual, ele está falando aqui da nossa vocação. E o que é a nossa vocação? É aquilo que ele ensinou no capítulo 1. Vocês foram, antes da eternidade, escolhidos para serem feitos filhos de Deus em Cristo. Essa é a nossa vocação. E, portanto, como que a gente vive de forma digna dessa vocação? E aí ele começa a dar algumas características. Em primeiro lugar, com humildade. O que é humildade, irmãos? O que é humildade? Humildade é eu entender e me posicionar de forma inferior ao outro. Isso é humildade. O problema da humildade é que no momento em que a gente se acha humilde, nós já não somos mais humildes. Porque a linha tênue entre a humildade, é uma linha muito tênue entre a humildade e o orgulho. E na carne, nós nos orgulhamos de ser humilde. E na sociedade atual que a gente vive, a humildade, ela é considerada uma característica positiva, mas a humildade, ela nunca é natural. A humildade, ela é sempre esperando algo em torno. Então, eu sou humilde porque eu quero ser recompensado pela minha humildade. Eu sou humilde porque eu preciso de um bom relacionamento com alguém que eu vou ter um benefício. E, na verdade, isso nada mais é do que uma falsa humildade.
E tem algumas pessoas que não conseguem equilibrar direito isso, e algumas pessoas se sobressaem e são pouco humildes, e outras pessoas são muito humildes, dentro dessa falsidade de humildade. Mas aqui, no cristão, e por isso que nós precisamos de Cristo, é dever do cristão ser humilde. E para um cristão, o que significa ser humilde? Para um cristão, ser humilde significa Deus em primeiro lugar, o próximo em segundo lugar e nós mesmos em terceiro lugar. E aqui é que é totalmente diferente da forma de viver da sociedade. Quem sem Cristo, sem ser transformado, sem nascer de novo, consegue colocar o próximo antes de si mesmo? Quem consegue abrir mão daquilo que é bom para si, abrir mão de atender às suas necessidades para atender à necessidade do próximo? Somente quem vive pelo Espírito. E nós vamos ver mais tarde sobre viver no Espírito. Então, a primeira característica de viver de forma digna é ser humilde. Jesus Cristo é humilde. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, vou citar até o versículo. Jesus Cristo é humilde. Então, ser humilde não é ser um fraco, ser humilde não é ser um despreparado, ser humilde não é ser alguém ignorante. Ser humilde é saber que eu não sou fraco, que eu não sou ignorante, que eu não sou despreparado, mas mesmo assim eu coloco o outro antes de mim. Segunda característica, mansidão. A mansidão também o mundo vê de uma maneira diferente. A mansidão é vista como alguém fraco. Pô, esse sujeito é muito calmo, esse sujeito é muito tranquilo. Você pode fazer gato e sapato dele e ele não vai te causar problema. Esse aí é aquele que você pode fazer o que quiser dele. Isso é como o mundo vê. Agora, o que é a mansidão à luz da Bíblia? A mansidão à luz da Bíblia é o poder controlado. A capacidade que eu tenho de segurar a minha força para não fazer mal a alguém. Em outras palavras, é a capacidade que eu tenho de demorar para cobrar o meu direito. Eu estou certo, mas eu tenho uma capacidade de demorar para cobrar esse direito. Eu estou sendo ofendido, mas eu não respondo à altura da minha ofensa. Isso é mansidão, poder controlado. Moisés foi chamado de manso lá em Números, capítulo 12, versículo 13, o homem mais manso que já existiu. Jesus Cristo disse a respeito dele, está lá em Mateus capítulo 11, 29, que eu sou manso e humilde de coração. Então essas duas primeiras características estão em Jesus. Por isso que eu disse que para equilibrar essa balança, nós precisamos de Jesus. Então eu sou manso e humilde. Manso. Agora você vai dizer que Moisés não tinha poder? Você vai dizer que Jesus não tem poder? Então mansidão não é fraqueza. Mansidão é poder controlado. É a capacidade que você tem de controlar o seu poder. Imagine um pai pegando um bebê recém-nascido, seu filho, que é frágil. E a gente pega com todo cuidado. Me lembro quando a gente vai trocar a fralda da criança. O William vai viver isso daqui uns dias. A gente faz com todo cuidado. As primeiras vezes a gente acha que vai quebrar. E a gente faz isso com todo cuidado. Porque a gente controla a nossa força. Se nós não conseguirmos controlar a nossa força, certamente nós vamos machucar aquele bebê. Então isso é poder controlado. A outra característica é longanimidade. Eu já expliquei aqui em outros momentos que longanimidade nada mais é do que ânimo longo. Longanimidade. Ânimo longo. Capacidade de manter o ânimo por um longo tempo. Espichar o ânimo. O ânimo não arrebenta, vai espichando e não arrebenta. Isso é longanimidade. Tolerar o desconforto sem revidar. Resiliência. A gente chama isso muito em dia hoje de resiliência. Nas empresas a gente avalia muito isso. Essa pessoa é resiliente ou não é resiliente? E o que é uma pessoa resiliente? É aquela que enverga, mas não quebra. O negócio está mal, não está dando certo, a pressão está grande, a gente não está atingindo os objetivos,
Tá tudo um caos, mas a pessoa tá lá fazendo o trabalho dela. Ela não explode, não sai virando mesa, brigando com os colegas, colocando o dedo na cara do colega. Resiliência é a capacidade de ter paciência com pessoas. Quando nós somos provocados, nós somos resilientes em não responder à altura. Então nós já vimos humildade, mansidão, resiliência. 3 características. E aí o apóstolo Paulo diz assim, suportando uns aos outros em amor. Esse suportando, irmãos, não é eu tenho que suportar aquele sujeito, eu tenho que aguentar aquela criatura, não é isso. Suportando aqui é ajudando, é colaborando, é contribuindo. O suportar aqui não é eu tenho que aguentar o meu irmão, não, eu tenho que ajudar o meu irmão. Isso. Suportar não é tolerar, boa. É ajudar as pessoas. E aí, por que o apóstolo Paulo ressalta aqui, olha aqui, ó, suportando uns aos outros em amor. Porque a única forma correta que o cristão, que vive a vida digna de acordo com a sua vocação, pode ajudar o outro é em amor. Não é ajudar dizendo, eu vou ajudar porque eu tenho que ajudar essa criatura aí. Senão ele vai lá reclamar com o pastor que eu não estou ajudando. Ou eu tenho que ajudar, porque se eu não ajudar, eu não vou conseguir aquele benefício que eu quero. Então, se eu não ajudar o irmão lá, no final do ano, ele não vai me chamar para a festinha lá do churrasco dele. Não é isso. É em amor. E eu já expliquei na semana passada que o amor é quando a gente dá sem esperar em troca. Então, suportando uns aos outros em amor, significa eu ajudando os meus irmãos sem esperar nada em troca. E mais, mesmo que eu receba algo ruim em troca, eu continuo suportando. Vocês estão sentindo já o frio? Eu vou compartilhar com vocês isso, porque eu apanhei a semana inteira preparando a mensagem, né? Então agora está na hora de vocês começar a sentir as borboletas no estômago também, né? Mas é isso que a Bíblia faz com a gente, né? É fácil pegar e ler um versículo lá isolado e falar o que eu quiser daquele versículo. Mas quando a gente começa entrar a fundo na Bíblia, a gente vê o quão miserável a gente é e o quanto a gente precisa da graça de Deus. Procurando, ênfase na palavra procurando, guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esse procurando aqui, irmãos, significa ser intenso, se esforçar. Hoje em dia a gente usa muito a palavra de forma diligente ou de forma intencional. Então, intencionalmente eu procuro manter o vínculo. Procurando, vocês já entenderam. Vamos para a próxima. Manter o vínculo. Que interessante, né? Nós aprendemos lá no capítulo 1 que o apóstolo Paulo ensinou que nós fomos unidos. Nós somos partes de uma mesma família em Cristo. Nós somos essa família. E ele não está pedindo aqui para nós criar união. Ele está pedindo para nós manter união. Para nós nos esforçar para manter união. E a gente sabe que isso funciona. Pensa uma família aí que tem 10 filhos. E ao longo do tempo, enquanto esses 10 filhos são crianças, eles vivem todos com seus pais e eles estão ali na mesma casa. E na medida em que o tempo vai passando, os mais velhos vão casando, vão saindo de casa, os mais novos vão ficando. E é inegável que ao longo do tempo há uma separação. E em algumas famílias há uma separação até às vezes completa. Irmãos ficam anos e anos sem se ver, sem se falar. Talvez até há alguma divergência entre eles e eles deliberadamente escolhem, eu não quero mais ter relação com aquele fulano, com aquela fulana, vão morar em outro lugar do país, vão morar em outro país e nunca mais se falam. Mas é impossível dizer que eles não são membros da mesma família. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nós somos membros da mesma família, não tem volta. Deus já ensinou isso. Agora, ele está dizendo aqui, agora que vocês sabem que vocês são membros da mesma família, é dever de vocês, rogo-vos, que vocês se esforcem para manter essa união. É isso que o apóstolo Paulo está pedindo aqui. E o que vai fazer, o que vai ser a cola que vai manter essa união? Para manter essa união que cola, o que é a cola que mantém isso? O vínculo da paz. A paz que Deus dá.
que Jesus disse a paz que o mundo não pode dar. Por isso que só existe vínculo perfeito quando nós somos salvos, quando nós somos nascidos de novo. Então, esforcem-se para manter a união pelo vínculo da paz. E aí, ele segue adiante, mudando um pouco o assunto. Até aqui ele passou as características de viver dignamente. Humildade, mansidão, longanimidade, ajudar os irmãos, se esforçar para manter a união. E agora ele começa a explicar, qual que é o fundamento disso? Qual que é o alicerce? Por que que você tem que se manter unido e com quem você tem que se manter unido? Quem você tem que suportar em amor? E aí ele começa, vocês todos são um corpo e só há um Espírito. E aqui o Espírito está em letra maiúscula porque é o Espírito Santo. Vocês todos foram chamados e vocês todos têm uma única vocação. Eu já expliquei para vocês qual é. Todos vocês têm um só Senhor, todos vocês têm uma só fé, todos vocês têm um só batismo, todos vocês têm um só Deus e Pai, e esse Deus e Pai está sobre todos e por todos e em todos. Ele repetiu aqui a fórmula da Trindade. Aparece o Espírito Santo, aparece Jesus, aqui representado como Senhor, e aparece Deus Pai. Lembra que lá no capítulo 1 ele explicou as riquezas que nós temos no Deus Pai, a riqueza que nós temos em Jesus, as riquezas que nós temos no Espírito Santo. Ele está fechando aqui esse tema. E ele está dizendo, o fundamento de vocês, portanto, é esse. Então, quem que eu tenho que suportar? Quem que eu tenho que me esforçar para unir? Aquele que está no mesmo corpo, porque só há um Espírito, aquele que serve ao mesmo Senhor, aquele que tem a mesma fé, aquele que tem o mesmo batismo e aquele que é adorador e filho do Deus Pai, que está em tudo e é tudo e em todos. Só um detalhe aqui, isso aqui eu não vou explicar muito porque é autoexplicativo, digamos assim, Senhor, Espírito, corpo, fé, o batismo que às vezes gera dúvida e esse eu vou explicar. Esse batismo que o apóstolo Paulo está falando aqui não é o batismo nas águas. A gente não pode usar esse texto para dizer, se não se batizou por imersão, então eu não tenho que me unir a ele. Não é isso que está dizendo o texto. O apóstolo Paulo está falando aqui o batismo que é aquele que nós somos inseridos no corpo de Cristo. Sempre que o apóstolo Paulo fala sobre batismo em qualquer uma de suas cartas, a não ser que ele explicite, batismo em água, como na saudação lá em 1 Coríntios, ele diz, eu batizei fulano, ciclano, não sei se eu lembro que eu batizei mais. Ali ele está falando batismo em águas. Aqui ele está falando o batismo, que é a nossa conversão, que nós somos batizados pelo Espírito na igreja, no corpo de Cristo. Lembra que nós pentecostais acreditamos que há um único batismo, que é esse, que nós somos batizados pelo Espírito, e o outro batismo nós chamamos de batismo no Espírito, que é o batismo no Espírito Santo. Então, existe o batismo pelo Espírito Santo, que é a nossa conversão. Quando nós, os irmãos, vão ali na frente, aceitar o apelo, vai lá na frente, se ajoelham, o pastor ora e diz, entra Espírito Santo neles. Naquele momento, aqueles irmãos estão sendo batizados pelo Espírito. O Espírito Santo pega eles e insere eles no corpo de Cristo. E eles estando inseridos no corpo de Cristo, nós temos que suportá-los e nós temos que nos esforçar para manter a união com eles. Aí eles vão começar a aprender, porque eles são pentecostais, e eles vão ser ensinados, e eles vão passar lá pela turma do pastor Valdir, do irmão Valdir, e eles vão aprender a buscar o batismo no Espírito Santo. Não é o batismo pelo Espírito Santo, esse eles já têm. Agora eles vão buscar o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder. Mas não é isso que salva eles, não é isso que perdoa os pecados deles, não é isso que coloca o Espírito Santo dentro deles, eles já têm o Espírito Santo. Então é sempre bom ressaltar isso. Amém, irmãos? Vamos seguir. Batismo, um só batismo. E aí ele muda um pouco o tema e ele diz assim,
Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e seus dons aos homens. E aqui ele começa a explicar, eu já vou direto lá para o versículo 11, ele começa a explicar as ferramentas que ele está dando para a igreja. Então ele falou, essas são as características de viver dignamente. Aqui está o fundamento, aquilo que vocês têm que considerar para saber se é ou não membro da família. E agora, aqui estão as ferramentas que eu estou dando para vocês. Não é fácil fazer aquilo que eu disse antes, mas aqui estão as ferramentas. E quais são elas? Versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Vou parar por aqui, depois eu continuo. Dons espirituais dados por Deus em Cristo, de acordo com a medida da vontade de Cristo. Esses dons espirituais, e aqui dentre eles estão alguns, essa não é a lista exaustiva, o apóstolo Paulo lista outros dons espirituais em outras cartas, 1 Coríntios, capítulo 12. Aqui é só no que diz respeito a esse tema que ele está falando aqui. E ele está dizendo, há alguns de vocês que são chamados para serem apóstolos. O que é um apóstolo? Apóstolo é um enviado. Não é um termo inventado pelo apóstolo Paulo. Já existia esse termo apóstolo no Império Romano. O imperador romano mandava um apóstolo para uma região que ele queria conquistar. E aquele apóstolo ia lá e dizia, agora o império está chegando aqui. E agora Roma vai subjugar vocês. E eu sou um representante do imperador e aqui para vocês eu sou o próprio imperador. Por isso, quando o apóstolo Paulo abre essa carta aos Efésios, ele está dizendo, Paulo, apóstolo de Cristo. E quem entende os Efésios, que eram romanos, eles estavam lendo isso ali e eles estavam entendendo, opa, assim como chegou há um tempo atrás aqui um sujeito lá de Roma e disse que era apóstolo do imperador, agora está chegando Paulo dizendo que ele é apóstolo de Cristo. E assim como aquele disse que agora isso aqui pertence para Roma, Paulo está dizendo agora isso aqui pertence para Cristo. Assim como aquele disse, eu aqui sou imperador, Paulo está dizendo, eu aqui sou Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E é isso que significa um apóstolo. Então, apóstolos são as pessoas que são enviadas para abrir terreno, para conquistar novas terras. Hoje nós não usamos mais esse termo apóstolo porque há toda uma discussão de que os apóstolos são termos reservados àqueles homens que tiveram experiências com Deus, e essa era uma lista de critérios que eu não vou detalhar aqui para os irmãos para nós poder avançar, mas nós não acreditamos mais que existem apóstolos. Nós hoje normalmente chamamos essas pessoas de missionários. Nós enviamos, eles são enviados por alguém. Um missionário é enviado. Não existe missionário que não é enviado. Tem uma historinha, até quando eu estava lendo aqui, um dos comentaristas conta a história. Diz que um pastor amigo dele, chegou um lá e disse, eu sou missionário e eu queria uma contribuição para a minha igreja. E o pastor disse, mas de que igreja você é? Eu sou da igreja invisível, a igreja universal, a igreja de Deus. Mas e aonde vocês fazem os cultos? Aonde vocês se congregam? Quem é teu pastor? Quem te enviou? E ele, não, eu sou da igreja invisível, eu estou indo lá. E o pastor entendeu que, na verdade, ele era um aventureiro. E o pastor disse que colocou a mão no bolso, pegou um dinheiro invisível e deu para ele. Então, se você é da igreja invisível, aqui está a minha oferta invisível. Porque não existe missionário que não é enviado. Ninguém se autoproclama missionário. Vamos lá. Apóstolo, outros para profetas. Lembrem que toda a nossa fé, o Novo Testamento, está fundamentado, nós já vimos isso, Paulo falou nos capítulos anteriores, fundamentados nos apóstolos e nos profetas, cujo alicerce, a pedra fundamental é Cristo. Nós vimos isso no capítulo 2. Então, apóstolos enviados, profetas inspirados por Deus para transmitir a palavra de Deus. Fechou o cânon.
Existe profeta ou não existe? Nós, pentecostais, acreditamos que existem. Temos provas, vivemos a vida e vemos profetas agindo. Quem nunca aqui recebeu uma mensagem de Deus através de um profeta? Mas o que nós também cremos é que um profeta, seja ele quem for, não pode falar nada que não estiver de acordo com a palavra de Deus. A nossa autoridade superior é a Bíblia. E quando alguém se levanta para profetizar, nós, igreja, temos obrigação de validar aquilo pela Bíblia. E se aquilo não fecha com a Bíblia, nós não precisamos dar ouvidos. Então não existe isso de profeta, gritou, falou em línguas, e porque ele falou tem que fazer. Não. Cada um tem a responsabilidade de conferir se o que ele falou está na Bíblia, se está de acordo com a Bíblia. E outra prova muito interessante é, o que o bonito ou a bonita falou aconteceu? Ou se não aconteceu, já dá para saber o quão fiel é esse profeta. Eu me lembro uma vez lá na minha cidade, tinha um profeta que era famoso lá e foi fazer uma campanha e disse lá que a irmã estava sendo curada lá e que a irmã estava fazendo um tratamento sério de saúde, uma vovozinha lá da nossa igreja. E ele disse, Deus está me dizendo que ela foi curada. E naquele final de semana, não tinha nem terminado a festa, a irmã morreu. Então, a gente tem a obrigação de validar isso. Profetas, nós, portanto, pentecostais, cremos que existem, mas há essa balança. Precisa ser fundamentado na palavra de Deus. Evangelista não é o que abre caminho. Esse é o apóstolo, que nós chamamos de missionário. Evangelista é aquele que, já no caminho aberto, no lugar aberto, leva o evangelho a todas as pessoas ali. É aquele que leva o evangelho, é aquele que chama para a igreja. Um jeito fácil de você entender quem é evangelista e quem é pastor, o evangelista é o que traz as pessoas para a igreja. O pastor é o que se preocupa que as pessoas fiquem na igreja. Isso não é trabalho do evangelista e o evangelista nem está preocupado com isso. Então não fiquem cobrando do evangelista que ele não está preocupado com os irmãos, que os irmãos estão saindo da igreja. Ele só vem, aceita Jesus e sai. Porque esse não é o trabalho do evangelista. O trabalho de manter as pessoas na igreja é do pastor. O evangelista ele traz para a igreja. E as pessoas ouvem a palavra e aceitam a Cristo. Evangelista. Aí temos os pastores e doutores. Interessante aqui que Paulo não separa. Não é pastores e aí outro dom, doutores. É pastor e doutor. Em todos os outros ele usa uns para apóstolos, outro para profeta, outro para evangelista. E quando chega no pastor ele diz pastor e doutor. Ou seja, todo pastor, como o apóstolo Paulo diz a Timóteo, tem que ser apto a ensinar. Não existe pastor que não ensina. E não existe ensinador que não é pastor. Dom espiritual não é cargo de igreja, irmãos. Não estou falando aqui sobre cargo eclesiástico. Estou falando sobre dom espiritual. Todo aquele que tem dom espiritual é pastor e doutor. Por quê? Nós já vimos lá. O apóstolo Paulo começa primeiro ensinando e depois aplicando. Então, primeiro o mestre, o doutor ensina e depois o pastor aplica. Vamos avançando para fechar aqui. Qual é o objetivo de Deus ter dado em Cristo esses dons? Para aperfeiçoar os santos. E aí o apóstolo Paulo coloca 3 características aqui. Primeiro, até que chegue à unidade da fé. Até que todos esses estejam realmente unidos. Lembra que nós já somos da mesma família. Mas agora Deus está nos aperfeiçoando para que a gente seja unido. Para que a gente conheça o Filho de Deus. Para que a gente chegue à estatura perfeita de Cristo. O que isso quer dizer? Que a gente se pareça com Cristo. Se eu perguntar para mim, Jackson, qual é o seu objetivo de vida? A minha resposta como cristão não pode ser outra senão ser igual a Cristo. Esse é o objetivo de vida do cristão. Ser igual a Cristo. Porque está aqui. Até que chegue à estatura de varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Outra característica, o outro objetivo que Deus dá os dons para a igreja, para que nós sejamos maduros. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, para que vocês não sejam mais meninos, porque menino, ele é instável, ele é inconstante, ele é levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que a astúcia enganam fraudulosamente.
Então, você quer entender como que você deve se portar como cristão? Pense em quão maduro você é como cristão. E como que você avalia isso? Essas características que nós estamos dando aqui. Porque aquele que é um menino, e todos nós somos meninos, que lembra que a gente nasceu de novo. E quando a gente nasce de novo, a gente começa a ser alimentado primeiro por leitinho. Só que o leitinho, o apóstolo Paulo fala isso. Ai, como eu queria alimentar vocês de outra forma. Eu queria dar uma comida mais sólida para vocês, mas vocês ainda são crianças. O leitinho, ele é bom para novo convertido. As mensagens dos nossos cultos evangelísticos, principalmente o de domingo, é uma mensagem para novo convertido. É uma mensagem para que aqueles que os evangelistas trouxeram à igreja sejam expostos ao evangelho e recebam. É comida de bebê, é papinha. Nós que somos crentes há 20 anos, 30 anos, 50 anos, nós não podemos nos contentar com a mensagem de domingo. Por isso que crente não pode vir na igreja só domingo. Por isso que tem culto de ensino, por isso que tem escola dominical, por isso que tem essa oração aqui na segunda-feira, por isso que tem os encontros e as consagrações das irmãs do círculo de oração, que ali é oferecido feijão, arroz, carne, tutano. Ali não é papinha de bebê. E é nítido quando você vê que alguém só se alimenta de papinha de bebê, é aquele crente fraco. Como o apóstolo Paulo diz aqui, no primeiro vento é espalhado. No primeira doutrina diferente já é enganado. Eu sempre gosto de dizer, quando me pergunto, como é que eu sei quando uma igreja é boa? A resposta para você avaliar, se você está mudando de cidade, por exemplo, e você está procurando uma igreja para congregar, como é que você vai procurar uma igreja que seja boa? Primeiro critério, tem que ser uma igreja bíblica. Nessa igreja é pregada a Bíblia é aberta, a Bíblia é lida, a Bíblia é explicada. Nessa igreja é ensinado a palavra de Deus. Nessa igreja, aqueles fundamentos que nós vimos ali são pregados e são ensinados e são acreditados. E é fácil assim, eu digo, procure uma igreja bíblica. O problema, meus irmãos, é que para você procurar uma igreja bíblica e aí identificar uma igreja bíblica, você tem que saber a Bíblia. Porque em qualquer igreja que você vai, vão dizer, aqui é pregado a Bíblia. Toda a igreja, 100% da igreja. No domingo, na escola dominical, eu vou ser o professor, nós vamos falar sobre os testemunhas de Jeová. Se você for lá no salão do reino do testemunho de Jeová, eles vão dizer, aqui é pregada a Bíblia. Se você for em qualquer lugar, eles vão dizer, aqui é pregada a Bíblia. Então, se eu tenho que procurar uma igreja que é bíblica, e eu vou em qualquer igreja, e eles dizem aqui uma igreja bíblica, como é que eu sei qual que é? Porque você conhece a Bíblia. E por isso é importante sair e deixar de ser menino, deixar de se alimentar só com papinha de bebê e começar a comer comida mais consistente. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E aí, meus irmãos, preciso terminar. O apóstolo Paulo está dizendo assim, antes de você sair por aí como meninos inconstantes, levados a qualquer roda de doutrina, eu quero que vocês sigam a verdade em amor e cresçam em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Sigam a verdade em amor. É inseparável o amor da verdade. É inseparável. Se você ama, você é responsável por dizer a verdade. E a verdade nem sempre é boa. Às vezes a gente vê uma pessoa fazendo algo errado, a gente ama aquela pessoa e a gente não diz para aquela pessoa que ela está fazendo errado. A gente não ama aquela pessoa. Porque a verdade é inseparável do amor. Ou o amor é inseparável da verdade. Eu não tenho como amar alguém se eu não disser a verdade para essa pessoa. Um amigo meu, não vive no Brasil, ele estava me mandando uma mensagem dizendo que a igreja lá cujo ele pastoreia está uma bênção e que ele está crescendo a igreja. E eu disse para ele, pela confiança que você me deu, deixa eu te dar 3 conselhos. E eu vou repetir para vocês os 3 conselhos que eu dei para ele. Se o primeiro conselho, mesmo que a tua igreja está crescendo e que você está pastoreando essa igreja, você nunca pode esquecer que você também é ovelha. E você precisa ter um pastor sobre você. Seja quem for, mas você tem que ter um pastor de confiança. E é para esse pastor que você vai pedir conselho, é para esse pastor que você vai abrir o coração, e é esse pastor que vai corrigir e discipular você. Porque você é pastor de muitos, mas você também é ovelha. Segundo conselho que eu dei para ele,
Escolha poucas pessoas, 2, 3, 4 pessoas, que você sabe que amam vocês, olha aqui, que vocês sabem que amam você. Chame essas pessoas e diga: eu estou dando a vocês autorização para vocês dizerem a verdade para mim. Em qualquer momento, se vocês verem eu fazendo algo errado, porque eu sei que vocês me amam, vocês vão me dizer a verdade. Me corrijam. Essas pessoas têm que ter autoridade e ele tem que deixar claro que essas pessoas fazem isso. E o terceiro conselho que eu dei para ele foi para ele manter a humildade no sentido de nunca querer simplesmente crescer por crescer. E eu usei essa expressão para ele. Eu digo: você não é um empresário que olha o relatório de crescimento e diz: nossa, minha igreja cresceu esse ano. Você é um pastor. E antes de você crescer no número, os teus membros têm que crescer nisso aqui, ó, na estatura perfeita de Cristo. Mais importante do que crescer 20% a igreja no mês é o pastor olhar para a igreja e dizer: todos aqui são igualzinho Cristo. Eu tenho certeza que o galardão desse pastor no céu é muito maior. Então são esses 3 conselhos que eu dei para ele e eu reparto aqui com os irmãos. Nem todos vocês têm o chamado de pastor, estou profetizando aqui que alguns têm, mas esse tipo de conselho vale para todos nós. Queira Deus, amém. Vamos fechar, falei sobre o amor, e aí agora para fechar, o apóstolo Paulo volta de novo à comparação com o corpo, e ele diz: Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, esse corpo precisa crescer, Cristo não é um Frankenstein que tem aquela cabeça que não combina nada com o corpo, por isso tem que ser um crescimento uniforme, o corpo de Cristo é perfeito, bem ajustado, só que também, e eu acho lindo isso, que ele diz assim: segundo a justa operação de cada parte. Ele aprofunda mais esse assunto lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Aqui ele só usa essa expressão. Cada membro do corpo tem a sua função. Irmãos, eu fecho dizendo assim, nós falamos sobre unidade. Unidade não é uniformidade. Não é todo mundo igual. Tem uns que gostam de um jeito, tem outros que gostam de outros. Tem uns que oram mais, tem outros que oram menos. Tem uns que cantam, outros que tocam. Tem uns que pregam, outros que evangelizam. Outros que recebem bem. Unidade é estar unido, mas não significa todos iguais. O apóstolo Paulo explora isso. O que seria do corpo se todo mundo quisesse olho? Não dá certo. Então, irmãos, para fechar, que nós possamos viver em unidade e que Cristo possa nos dar da sua graça para que a gente possa vencer esse dever que é de todos nós cristãos. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, peço que o Senhor nos abençoe. Abra, Senhor, o nosso entendimento, para que a gente possa, pelo teu poder, pelo poder do teu Espírito Santo, viver, Senhor, isso que nós aprendemos nesta noite. E que possamos, Pai, em humildade, em mansidão, em longanimidade, ajudar, Senhor, uns aos outros com amor e nos esforçar, Pai, para mantermos a união pelo vínculo da paz. Abençoe que sejamos maduros, que deixemos de ser crianças, Pai, e que possamos entender a nossa parte no corpo de Cristo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.